Amém? Vamos lá. O que é que Jesus vai falar? Os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Respondeu-lhes: o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. O que é que a gente pode entender sobre o que Jesus está dizendo? O reino de Deus já está no meio de vós. Se a gente olhar para a cultura judaica, para o que se tem do Primeiro Testamento, qual a ideia que eles tinham do reino de Deus? Jesus vai dizer, o reino de Deus não virá de uma forma ostensiva. Mas o que é que eles esperavam do reino de Deus? Se a gente procurar ler um pouco e conhecer a palavra de Deus, desde o chamado de Abraão, do livro do Gênesis, quando Abraão é chamado, quando Deus chama Abraão, Abraão vai prometido uma terra para ele, Abraão vai em busca dessa terra, mas essa terra vai ser conquistada a fio de navalha, a fio de espada. Ou seja, ostensivamente, eles vão em busca de conquistar uma terra. Passando mais à frente, a gente vai encontrar Moisés. Moisés vai lutar com o povo, tirar um povo da escravidão do Egito de 400 anos. Tira esse povo da escravidão, caminha com esse povo no deserto. E esse povo luta, briga. O povo pede a Deus um rei. Deus coloca o rei para conduzir o povo. E sabe-se que rei é tentado a conquistar novos reinos. Então, briga de novo. Vamos conquistar outra terra, vamos conquistar outro reino. No tempo do profeta Jeremias, o povo vai ser escravizado de novo, porque Jerusalém é conquistada por um rei. Leva o povo de Deus para a Babilônia. 40 anos de exílio na Babilônia. Se a gente analisar qual era a cabeça e o pensamento, a cultura que aqueles povos tinham de rei, os fariseus tinham isso. O reino de Deus vai ser eternamente uma briga de conquistas. Brigar com o outro, matar o outro, para conquistar a terra prometida, para conquistar a paz em Deus. E durante muitos e muitos anos, e até hoje, usa-se o nome de Deus para conquistar alguma coisa que nós queremos. Que o ser humano quer. Quer ter o poder e o controle. Até as guerras que nós temos hoje é sobre isso. Questão de poder humano. Não tem nada a ver com Deus, com a vontade de Deus. Então o povo sai mais uma vez no exílio de 40 anos e vai em busca da terra. Aí vem Jesus apresentar uma maneira totalmente diferente do que eles tinham em pensamento do que é o reino de Deus. Hoje nós temos a capacidade de estudar, temos acesso à leitura, temos acesso à Bíblia, temos acesso de ler, de compreender, de buscar nas internets da vida, aprofundar nossos estudos sobre Deus, sobre a ação de Deus em nós e sobre o reino de Deus, sobre cada um de nós. Mas por que nós não buscamos? Por que nós não buscamos compreender
quem é Deus na nossa vida? Ou qual é a ação de Deus na nossa vida? Sempre buscamos ter essa compreensão de um Deus que está ali ou para massacrar o outro, porque é a nossa vontade, ou fazer algum milagre na nossa vida, ou nos mostrar algum sinal. A nossa mente está sempre voltada a isso, a termos um Deus que é o nosso servidor. É para aqueles momentos que eu quero, que eu desejo, que eu preciso. Seja para me livrar de um problema, seja para me dar uma graça, seja para me curar, seja para lá o que for, mas que seja para me sentir bem. É esse o pensamento que nós temos de Deus. Nós não temos um pensamento de Deus, aquele Pai amoroso que nos acolhe e que nós devemos acolhê-lo dentro de nós. Mas nós estamos diariamente brigando com Deus ou negociando com Deus. Nós fazemos todos os dias barganhas com Deus. O que são as nossas promessas? Por que nós fazemos promessas? Porque nós barganhamos com Deus. Eu não abro o meu coração e não dou a minha vida para Deus por amor. Mas faço isso barganhando com Deus. Senhor, se tu fizeres isso por mim, eu faço isso, isso e isso. Senhor, se tu me curar dessa doença, eu faço uma doação para a instituição de caridade. Senhor, eu estou passando por um problema financeiro. Ajuda-me que o primeiro salário que eu receber, eu dou uma parte para uma pessoa necessitada. Nós barganhamos o tempo todo com Deus, em tudo na nossa vida. E não é diferente da época de Jesus para a nossa época, não. A diferença é o que Jesus veio apresentar. Jesus acolhe quem? Aonde Jesus caminhava? Nos lugares que até hoje nós não conseguimos caminhar. No meio das prostitutas, no meio dos ladrões, no meio daquele povo que era banido da sociedade. Era onde Jesus caminhava. Poucas vezes a gente vai ver relato de Jesus no próprio templo. Mesmo porque depois de um certo tempo, Jesus só teve praticamente, pela história, 3 anos de ministério. O pouco tempo que ele passou fugindo. A maior parte do tempo que ele passou foi fugindo dos fariseus, dos doutores da lei, porque queriam pegar ele em alguma coisa para matá-lo. Ora, uma pessoa que só estava pregando bem, que estava curando, que estava ajudando aquelas pessoas mais necessitadas, mas o poder do ser humano queria matá-lo, porque ele estava indo de encontro à ideia que eles tinham do reino de Deus. Por isso que aqui Jesus vai dizer, o reino de Deus não virá de uma maneira ostensiva. Ele não vai vir em guerra. Agora, Jerusalém estava de novo tomado pelo Império Romano. E com isso, eles queriam que viesse um profeta ou alguém que juntasse um exército para combater o exército romano. Quando Jesus diz uma coisa dessa, o reino de Deus já está no meio de vós, a compreensão deles não chegou a alcançar isso. Hoje, para a gente, com todo o estudo que nós temos, às vezes é difícil compreender. Toda caminhada, quem está aqui no grupo de oração, quem faz uma caminhada na igreja, não consegue compreender. Você imagine o povo naquela época. Mas aí eu volto a perguntar, o que é o reino de Deus na nossa vida? O que é que Deus tem feito na nossa vida? Ou o que é que eu compreendo desse reino de Deus? No meu dia a dia, como é que eu posso proclamar o reino de Deus para o meu irmão? São perguntas simples que a gente deveria se fazer todos os dias. Como é que eu posso ajudar uma pessoa que está passando por um problema, apresentando a ela Deus? Levando
a ela Jesus. Jesus disse que tem alguns demônios que a gente só expulsa de uma maneira. Com muita oração. Então, se você pratica, se você participa, se você está na igreja, se você participa de um grupo de oração, mas se tudo isso não fizer com que você tenha a sua oração pessoal, a sua intimidade com Deus diariamente, não vai lhe dar a capacidade de você combater nem o mal, nem apresentar Jesus para as pessoas. Porque a gente só consegue apresentar Jesus e esse reino para alguém quando a gente tem intimidade com Jesus. Enquanto nós não tivermos a intimidade verdadeira com Jesus, nós não vamos conseguir levar ele para ninguém. Mesmo porque as pessoas desconfiam logo. E muitas vezes nós que somos de grupo, nós que participamos de grupo, eu fui coordenador durante 5 anos do grupo da Renovação Carismática Católica, já coordeno vários grupos, hoje tenho um trabalho com pessoas de rua, tenho uma certa experiência já de grupo, de lidar com o ser humano. Muitas vezes nós não conseguimos levar Deus para as pessoas. E quando tentamos levar, as pessoas desconfiam. Por quê? Porque a nossa vida pessoal, fora da igreja, não condiz com aquilo que a gente prega na igreja. Aqui dentro, eu sou revestido de uma certa santidade, que muitas vezes lá fora eu não tenho. Que muitas vezes dentro de casa eu não tenho com os meus irmãos, com meus familiares. A minha santidade fica na igreja quando eu saio na porta. Estou lá na igreja rezando de mãozinhas dadas, recebo pregações, orações, imposição de mãos. Sinto uma paz tremenda. É como se o reino de Deus estivesse dentro de mim naquele momento. Mas quando eu saio, ficou na igreja, ficou no salão, ficou no grupo de oração. Eu não consigo levar comigo. E por que a gente não consegue? Por falta de oração pessoal. Por falta de nos entregarmos inteiramente a Jesus. Na nossa vida diária. Seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja no meio dos amigos, seja lá onde for. Não consigo ter essa intimidade com Deus. Aí eu vou toda semana, estou no grupo de oração. Mas saio, deixo lá e passo o resto da semana. Parece que não aconteceu nada. Eu não aprendi nada, eu não fiz nada. Ora, se Jesus diz que o reino de Deus não virá de uma forma ostensiva, como é que ele virá? Como foi que Jesus apresentou o reino de Deus nesse seu ministério? Vocês acreditam que Jesus é Deus? Verdadeiramente, vocês acreditam que Jesus é Deus? Tem certeza disso? Então por que Jesus precisava orar ao Pai, se ele é Deus? Ora, Jesus tinha uma intimidade com o Pai. Mas para ter essa intimidade com o Pai, por que ele se recolhia? Ora, se você tem intimidade com uma pessoa, você está aqui com ela, você conversa com ela, saiu, você... Ora, se ele é Deus, é da mesma natureza do Pai, o Pai está ligado diretamente com ele, mas por que ele se recolhia para orar todas as madrugadas? Jesus nos ensina que você só consegue escutar a Deus no silêncio. Você não consegue escutar a Deus no barulho. Quem escutou a voz de Deus ontem à noite? Alguém escutou a voz de Deus ontem à noite? Quem tem medo de trovão? Quem aqui tem medo de trovão? Por que o trovão faz medo?
Por que que o trovão faz medo? Não é por causa do barulho? Mas ele não nos atinge. Ele só faz barulho. Quem é que nos atinge? O raio faz barulho? Nem sempre. Você vê só o relâmpago. Depois é que você escuta o barulho. Mas você não tem medo do raio. Você acha até bonito olhar. Mas tem medo do trovão. No barulho, nós não conseguimos escutar a Deus. Na zoada, nós não conseguimos escutar a Deus. No louvorzão que nos alegra, que a gente pula, que a gente... não conseguimos escutar a Deus. Só conseguimos escutar a Deus no silêncio. Jesus praticou. Mostrou para seus discípulos. Juntava os apóstolos e se recolhia num canto para orar. Em silêncio. Para poder escutar a Deus. Então você só vai conseguir escutar a Deus e levar Deus para alguém, levar esse reino de Deus implantado por Jesus para alguém, se você silenciar e tirar um momento para meditar sobre Deus, para meditar a sua vida em Deus. Jesus nos ensina que, se quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e no silêncio você escutará Deus. É fácil isso? Não é. E por que que não é fácil a gente silenciar para escutar a Deus? Se é uma das coisas que o ser humano tem mais medo, é do silêncio. Padre Léo tem uma pregação que ele dizia assim: tem certos casais que, se nós pegarmos ele, colocarmos dentro de uma sala fechada e trancarmos por 1 hora, quando abrirmos a porta, os dois vão estar mortos. Porque não consegue conviver no silêncio. Não consegue se entregar no silêncio. Não consegue abrir o coração no silêncio para Deus, nenhum para o outro. Nós lidamos com as pessoas no barulho, na conversa, na gritaria. Não que os momentos que nós temos de festa, de dança, de brinca, seja errado, não. Precisamos de certos momentos para nos divertirmos. Mas nós precisamos tirar todos os dias um momento para Deus. E escutar a Deus. Senão esse reino nunca vai estar implantado na nossa vida. Todos nós aqui temos um tempo de caminhada, cada um tem um tempo diferente. Mas todos que estamos aqui, a partir deste momento, para trás, o nosso tempo foi perdido. Ele não volta mais, ele está perdido no passado, ele não volta mais. Quem tem idade mais, eu tenho 54 anos, eu tenho 54 anos perdidos já. Passou, ele não volta mais. O que aconteceu para trás, aconteceu, passou. Ele não volta mais. O que vai acontecer de hoje para frente, a gente não sabe, não tem nem ideia. E a gente acredita que está nas mãos de Deus, né? Entre aspas, a gente acredita sim. Mas o nosso presente, o nosso hoje, porque a única coisa que nós podemos viver é o hoje. É o presente, é esse momento. Daqui a de tarde a gente já não sabe o que vai acontecer. Vamos estar aqui? Pretendemos. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Então a nossa vida é assim. Se eu não acreditar em Deus, se eu não acreditar nesse projeto de Deus, se eu não acreditar que o reino de Deus foi verdadeiramente implantado por Jesus e está conosco, eu não vou conseguir viver. Nem em grupo de oração, nem em ministério da igreja, nem o sacerdote, nem os irmãos franciscanos que vivem em comunidade não conseguem viver se não acreditar verdadeiramente nesse projeto de Deus. Porque o nosso convívio humano é muito difícil por causa do nosso temperamento.
Nós conhecemos as pessoas de rua e sempre o outro tem uma vida melhor do que a minha. Não é assim? Mas vá conviver junto, dentro de uma casa, aonde as pessoas conseguem retirar suas máscaras. Aí a gente sabe quem é verdadeiramente a pessoa. Não é verdade? Quem tem familiar sabe, né? Ninguém conhece melhor o filho do que a mãe. Ninguém. Nem o pai conhece melhor o filho do que a mãe. Por quê? Para nossa mãe, a gente não conseguimos colocar máscaras. Ela nos conhece. Por que que nossa mãe, que é humana, nos conhece e a gente acha que Deus não nos conhece? Que todos os dias eu preciso me apresentar a Deus. Aí barganho com Deus porque acho que Ele não me conhece. Ele não sabe o que eu estou precisando. Aí eu fico barganhando, né? As oraçõezinhas de barganha com Deus. Todos os dias. É da nossa natureza humana, né? Não é errado se pedir a Deus. Não é errado. Porque às vezes a gente está numa angústia tão grande, passando por um problema tão grande, que a gente precisa se entregar a Deus. E pedir que Ele venha em nosso auxílio. Mas o problema é que eu vejo as barganhas que a gente faz com Deus. Essa troca que a gente... se Deus me der isso, eu dou isso a Deus como se Ele precisasse. Então nessa linha de pensamento é o que Jesus vai dizer. O reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está aí fora. O reino de Deus está em quem está brincando o carnaval, quem está pulando. Ele não só está aqui. O reino de Deus está em tudo, em todo lugar, em toda parte. Cada ser vivo que respira nesta terra está a presença do reino de Deus. O problema é como nós vemos isso. Como é que eu vou levar para um irmão que está sofrendo esse reino de Deus? Jesus finaliza aqui dizendo o quê? Ele está no meio de vós. Se a gente for aqui por rodapé da Bíblia, o Mário Sérgio até mostrou ontem, né? Ou seja, Ele está nos nossos corações. Ele está nos nossos corações. O reino de Deus está aqui. Está aí. Está dentro de nós. E esse reino que foi implantado por Jesus é para que nós o levamos para as pessoas, para que nós mostramos para as pessoas. Mas muitas vezes eu não falo com a pessoa de Deus porque ela é espírita, ou porque ela é de outra seita, ou porque ela é budista, ou porque ela segue Maomé como os nossos irmãos, ou porque eu tenho medo, e isso quem é da renovação carismática católica conhece bem, de chegar num irmão e tocar nele se eu souber que ele é espírita. Por quê? O medo de se contaminar. Há 10 anos atrás ou mais, eu passei por isso dentro do meu grupo. Eu coordenava o grupo da renovação e eu tive debates dentro do grupo por causa disso. Porque as pessoas não tocavam numa pessoa se soubesse que era espírita porque ia se contaminar. A gente se contamina só porque a pessoa pensa diferente? Se Jesus diz na sua palavra, e o espírita ele não condena a palavra de Deus. Se Jesus diz na sua palavra que o reino de Deus está dentro de nós, não é eu acreditar diferente que esse reino não vai estar comigo. Eu acreditar de uma maneira diferente é outra coisa. Eu professo uma fé católica. A gente reza o credo professando uma fé católica, que é a nossa fé.
A gente acredita no Espírito Santo que age no meio de nós. E, como cantamos aqui, está dentro de nós. Por que ele não está dentro do outro? O outro invoca os mortos. O problema é dele. O problema é dele, não é nosso. Mas ele não vai me contaminar. Agora, o que me contamina é o meu pensamento, que entra na linha farisaica. O pensamento da linha farisaica do reino de Deus era o quê? Brigar, armar um exército com navalha, com espadas, e ir à luta, e lutar para conquistar a terra. Aí encontra Jesus na maior calma do mundo. Não, o reino de Deus está no meio de vós. A compreensão da palavra de Deus que eles tinham era diferente do que Jesus veio trazer. Padre Léo tem outra passagem que ele dizia o seguinte: Jesus veio para morrer. Vocês acham que Jesus veio para morrer? Ele dizia: Jesus não veio para morrer, Jesus veio para salvar o mundo. Em consequência da sua luta para salvar a humanidade, para apresentar o Deus, ele assumiu o projeto de Deus. A gente muitas vezes olha um Jesus lá em cima, glorioso, e como ele diz aqui, a gente esquece de ver o Deus humano. E de tudo que Jesus apresentou, de todas as curas, de todos os milagres, da multiplicação dos pães, de saciar aquele povo, de ter uma multidão atrás dele em busca de alguma coisa, Jesus assume o projeto de Deus na sua vida aonde? No Getsêmani. São Lucas vai dizer que Jesus chega a suar sangue por causa da sua angústia. Você imagine, a ciência hoje diz que quando você consegue suar sangue é porque sua angústia foi tão grande que o seu corpo somatizou isso e libera o sangue pelos polos. Então Jesus chega a suar sangue, você imagina a angústia dele em saber que ia ser traído. A gente às vezes se chora, se lamenta quando uma pessoa faz alguma coisa errada com a gente e quer morrer junto e não sei o quê. Porque fulano falou mal de mim, porque fulano disse aquilo. E fica e passa dias e remói essas coisas. Jesus foi traído pelas pessoas que ele curou. Jesus só apresentava o amor e foi traído. Foi traído por um dos seus que caminhava com ele. Ou seja, aqueles que ele chamava de amigos, escolhido por ele. E cá para nós, Jesus escolheu os piores que tinha na época, de temperamento e de lidar. Judas era ladrão, Pedro, pescador ignorante, que vai cortar a orelha do soldado lá na cruz, na hora que Jesus vai ser preso. Se a gente olhar o contexto da história, Jesus não tinha gente de mãozinha dada, rezando o tempo todinho dentro do templo, não. Ele escolheu um dos piores. Aí às vezes a gente reclama muito, porque um irmão faz uma coisinha. A gente é cheio de milindres, né? Na realidade a gente é cheio de milindres. E cheio de galhas. Ninguém pode tocar nas nossas galhas, ou nossas galhas tocam nas pessoas e fere as pessoas. Mas isso é nosso, do nosso estado humano. E a gente precisa melhorar isso. Se eu tenho compreensão do reino de Deus, eu tenho que ter a compreensão que eu tenho que levar esse reino de Deus que está dentro de mim para o outro. Nós vivemos para o outro, para ajudar o outro, não para condenar. Nós sempre estamos condenando o outro. Basta ele pensar diferente, a gente já condena. Não busca saber outras verdades, não busca ter outros caminhos. A gente já condena. Jesus não condenou ninguém. Nem a prostituta,
Se a gente olhar assim, nem aquele que foi trocado por ele lá na hora do julgamento, ele condenou. O povo escolheu. Jesus não condenou ninguém. Mas o que é que Jesus sempre dizia? As curas de Jesus. O que era que ele sempre dizia? O que ele disse à prostituta? Quando queriam atirar pedras. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Agora, para nós, esse vá e não peques mais, funciona? Se Jesus hoje chegasse para você no seu erro, no seu pecado, na sua angústia, na sua queda, dissesse para você, vá, mas a partir de hoje não peques mais. Será que a gente tinha a coragem de fazer isso? Será que a gente realmente procurava caminhar na direção para não cometer o mesmo pecado? São Francisco, quando assumiu a missão dele, ele assumiu com uma certeza no coração. Ele tinha uma vida de mundo, ele era de uma família nobre, mas o chamado de São Francisco, quando Deus o chama, ele coloca isso no coração como direcionamento de vida. E segue em frente. Francisco, reconstrói a minha igreja. E Francisco saiu. Olhou para a igreja de pedra. E reconstruiu várias. Mas depois ele percebeu que não era a igreja de pedra, mas era a igreja ser humano. Então ele muda. São Francisco fez da sua vida uma vida de Cristo. Ele fez da sua vida o próprio Cristo. Ele viveu na sua vida o Evangelho. E hoje é um dos santos mais respeitados em todas as religiões. Todas as pessoas que eu conheço de outras crenças não têm ele como um santo, como nós temos, como intercessor, mas tem ele como aquela pessoa para servir de exemplo para a conversão. Que bom que a gente pudesse estudar a história de São Francisco, ler mais e seguir o exemplo dele, não como um santo que está intercedendo por mim, mas eu fazer uma transformação na minha vida. A gente sempre precisa de alguém para seguir. Mas quem é que eu estou seguindo? São as minhas vontades meramente humanas ou a vontade de Deus? Se a gente todo dia fizermos perguntas a nós mesmos, nós vamos aos poucos descobrindo o que é que Deus realmente quer de nós. Vamos abrir a nossa Bíblia no 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Amém? Página 1461 da Ave Maria. 1468.
Versículo 16. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é sagrado, e isso sois vós. O que é o templo para nós? Normalmente, quando a gente pensa em templo, a gente pensa na estrutura física, na igreja. Na época de Jesus, o templo de Jerusalém era o canto mais sagrado que tinha. Quando São Paulo vai dizer o templo sagrado sois vós, ele faz uma alusão, uma comparação com o templo edificado, onde no centro do templo estava o Santo dos Santos, que só quem entrava eram os sacerdotes, para fazer as oferendas. Na compreensão de São Paulo, depois da sua conversão, é que ele vai começar a fazer as comparações do que se tinha no Primeiro Testamento e escrever sobre Jesus e sobre o que Jesus dizia. São Paulo é um dos homens mais inteligentes. Ele vinha de uma das melhores escolas que existia, que era de Gamaliel. Então ele conhecia muito bem a cultura judaica. São Paulo vai fazer uma grande caminhada a partir da sua conversão para levar Jesus para as pessoas. E cada vez mais que ele caminhava, ele ia tendo problemas. Paulo abriu várias igrejas, em várias comunidades, nas suas viagens. Mas ele estava sempre escrevendo para as comunidades por causa das dificuldades que as comunidades tinham. Até hoje nós temos esses problemas e nós temos a palavra de Deus na nossa mão. Mas temos problemas. Você imagina na época de São Paulo, onde as cartas passavam às vezes meses para chegar numa comunidade. Se até pouco tempo a gente não sabia de quase nada que acontecia na igreja, imagine na época dos apóstolos, depois na época dos discípulos. Então, São Paulo vai escrever: vós sois o templo de Deus. O que é o templo de Deus na nossa vida? Não é o nosso ser? Ora, se Deus está no meio de nós, se Deus está dentro de nós, ou eu acredito nisso ou não. Não tem meio termo, ou eu acredito ou eu não acredito que Deus está dentro de mim. Então, tudo que eu estiver fazendo, Deus está presente. Ele não interfere na nossa vida. Clamamos aqui muito sobre o Espírito Santo para que Ele habite o nosso ser, o nosso coração, a nossa vida, que Ele nos conduza, que Ele nos oriente. Então, se você aqui proclamou que o Espírito Santo está dentro de você, Ele vai estar dentro de cada um de nós, também nos momentos que nós pecamos, nos momentos que nós erramos. Ele não se afasta de nós. Não interfere. Por que não interfere? Porque Deus nos deu um negocinho muito complicado. O tal do livre-arbítrio. Nós temos escolhas. Até isso Deus foi bondoso conosco. Nós temos escolhas. E ser templo de Deus e ter uma vida dedicada a Deus não é fácil. Nunca foi e nunca será. Porque nós vivemos num mundo. E o mundo, muitas vezes, condena quem quer ter uma vida em Deus. Quem quer ter uma vida cristã. Tira-se hoje o que as mídias aí destrói as famílias. Você quiser destruir qualquer povo, qualquer comunidade, destrua as famílias. E você destrói tudo.
se acaba com tudo. Mas a palavra de Deus, São Paulo vai dizer que nós somos templos de Deus. O nosso corpo é um templo. Com os nossos olhos, com as nossas pernas, nossas mãos, nosso cabelo. Jesus vai dizer que nem um fio do nosso cabelo cai sem que Deus permita. Todo o nosso ser é um templo de Deus. Eu acho interessante quando Jesus fala sobre adultério, que ele vai dizer: se você olhar para outra mulher e desejar em seu coração, você já adulterou. Isso não é fácil. Ou seja, todo o nosso ser é de Deus. Os nossos olhos são de Deus, os nossos ouvidos são de Deus. Os nossos olhos são a janela da alma. O evangelho de hoje vai falar sobre o cisco no olho do irmão e a trave do nosso olho. Os nossos olhos é a janela da nossa alma. É através deles que nós olhamos para dentro de nós mesmos. E muitas vezes nós condenamos o outro porque olhamos e não olhamos para dentro de nós. Que é o que a oração faz, a meditação faz. É você olhar para dentro de você. Por isso que é tão difícil. Por isso que é tão complicado a gente se entregar nas mãos de Deus em oração. Silenciar para escutar a Deus. Porque a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos. Para o fundo do nosso coração. E muitas vezes isso nos dá medo. Aí São Paulo vem nos dizer: se você destruir, ou quem destruir o templo de Deus, que é o seu corpo, Deus o destruirá. É uma palavra muito forte. Quando a gente tenta meditar. O que nós estamos fazendo com o nosso corpo, que é templo de Deus? Com esse corpo que é templo do Espírito Santo. O que eu estou fazendo com ele? Muitas vezes nós nos embelezamos, vamos para a academia, vamos para isso, vamos para aquilo, fazemos regimes, mas nós não estamos preocupados com Deus. É uma preocupação estética. Se enfeitar, se embelezar. É uma preocupação totalmente estética. Mas qual é a preocupação que nós temos de estar com o nosso coração purificado, para que Deus possa habitar nele, e para que eu possa ser esse canal de graça para os irmãos? Nós nos preocupamos com isso. Quem assistiu à última pregação de Padre Léo? Buscai as coisas do alto. Tem uma passagem que ele diz uma coisa muito interessante. O porquê que eu adoeci, eu não sei. E até sei. Eu adoeci pelo mal que eu fiz ao meu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Eu fumei muito, eu bebi e estraguei o meu corpo com isso. Agora, todo o sofrimento que eu passei, que estou passando, o para quê, eu descobri. Para me santificar. Ele assumiu, a sua doença. Ora, Padre Léo, quem acompanha e quem acompanhou o Padre Léo foi um homem que curou muita gente, que transformou muitas famílias, que levou a palavra de Deus numa sabedoria muito grande para as pessoas, ele pregava para casais e para a família de uma maneira muito humana, vendo as dificuldades do casal do dia a dia, mas também vendo o que o casal poderia fazer, a vivência dos dois. Ele não tinha esse negócio de tabu sobre sexo no casal, ele não tinha essas coisas. Ele era muito aberto, muito humano.
Mas ele vai dizer o para que eu estou assumindo essa doença, para que eu me santifique, para que meu corpo se santifique. E não é fácil você ter uma compreensão dessa. O Dr. Roque Saviola disse que ele, em um dia, ele usava morfina no soro e tinha um botãozinho para ele apertar cada vez que ele sentisse dor. E um dia ele apertou mais de 100 vezes. Você imagina o processo que ele assumiu na vida dele de dor. E foi até o final que ele escreveu o último livro dele. Para ele escrever o último livro dele, ele disse que não tinha Deus tocando no coração dele para ele escrever o livro. Ele disse que não tinha condição porque já não estava enxergando direito. Aí Deus colocou no coração dele: você tem condição de aumentar a letra no computador. Então ele escreveu o último livro, ele terminou num computador, num notebook, com a letra maior. Foi como ele conseguiu terminar de escrever o livro. Buscar as coisas do alto. Nós temos que nos preocupar com o nosso corpo, porque ele é pleno do Espírito Santo. Ele é o templo do Espírito Santo. Problemas todos nós vamos passar, nunca vamos deixar de passar. Não é porque a gente tem uma caminhada na igreja que a gente vai deixar de ter problemas. Não. A diferença está como eu consigo enfrentar os problemas. Aceitar o problema, viver o problema e depois se livrar do problema com Deus. E para isso, você tem que dedicar a sua vida. Nessa visão do corpo como templo do Espírito Santo e da vontade que Deus tem na nossa vida, eu vou falar um pouco sobre a experiência que eu tive nesse último ano. Dessa experiência com Deus. Já depois de 20 anos de caminhada, tudo. Em dezembro de 2017, depois de 30 anos de convivência, eu me separei. Eu sempre tive a caminhada na igreja, mas o casamento foi ficando cada vez mais difícil por convivência e eu tive que sair de casa. Não foi fácil. A minha ex-esposa já não queria mais a convivência. Eu estava direto na igreja caminhando, ela deixou, e ela é ministeriada de cura e libertação, mas abandonou. Disse que ia atrás da profissão dela no mundo, e eu tive que sair de casa. Período de muito sofrimento. Eu sofri muito. Quem me conhece, quem me acompanhou como Frei Mário Sérgio, noites e noites eu chorei sozinho. Mas também eu determinei na minha vida que eu não ia me afastar de Deus. Eu não ia. Eu ia continuar na caminhada, porque Deus não era culpado do que aconteceu. Não era culpa de Deus. A culpa foi nossa, não foi de Deus. Foram os nossos pensamentos humanos e a nossa vontade humana que estava acima de Deus. Colocamos acima de Deus. E por isso veio a separação. Eu tive um ano muito difícil. Passei quase 6 meses só. Caminhando, trabalho, igreja, igreja, trabalho. Trabalho, igreja, trabalho. Mas a dor e o sofrimento vai nos levando cada vez mais a buscar alegrias, para que supere o que nós precisamos aliviar no nosso coração. Então, mesmo nessa caminhada, eu comecei a procurar ir para as festas, fazer amizades, ver se eu conseguia me descontrair. Passei 2 meses saindo. Ia para as festas, não me envolvi com ninguém, mas ia para as festas para tentar me distrair. Muitas vezes, 3 horas da manhã, eu estava no meio de um pagode, de braços cruzados, olhando e dizendo para mim mesmo: o que é que eu estou fazendo aqui? Isso não é para mim, não é o que eu quero para mim. Decidi deixar. Me afastei
Depois que eu me afastei, por incrível que pareça, apareceu uma pessoa na minha vida. E eu comecei a me envolver com essa pessoa muito rápido, porque primeira conversa que eu tive com ela, ela estava passando por problemas. Então eu fui um orientador. Fui orientá-la pelo problema que ela estava passando. E pela experiência que eu também já vinha passando, ela também tinha passado por uma separação, saiu de um casamento com o marido alcoólatra e tal, então estava também numa situação difícil. E a gente finda se envolvendo com a pessoa. Passei 7 meses. Quando foi no início de dezembro, eu decidi que eu iria ficar só e seguir o caminho que Deus estava me chamando. Eu comecei a perceber que o meu corpo era templo de Deus. Uma coisa que eu sempre soube, o meu chamado é muito antigo, só que eu nunca me entreguei totalmente a ele. E eu não precisava de ninguém para ser feliz. Eu não precisava estar com ninguém. Então eu decidi acabar. Só que para acabar, depois que uma pessoa se envolve com você, não é fácil, principalmente quando a gente tem uma caminhada. A gente fica sempre com receio do que vai acontecer. Mas o que Deus colocou no meu coração foi muito forte para mim acabar. Ano novo eu viajei, vim para a praia aqui em Mossoró, para Tibau. Passei 4 dias com o celular desligado, meditando e pedindo orientação a Deus para o que eu iria fazer. Para o que eu teria que fazer. Quando eu voltei para Natal, cheguei na quarta-feira, liguei meu telefone, tinha várias mensagens dela e tal. Na sexta-feira eu procurei ela e acabei. E fui muito sincero com ela. Eu não me apaixonei, eu não gostei. Eu sou seu amigo para o que você der e vier, mas eu não consegui me envolver com você. O meu chamado de Deus é maior. Claro, ela chorou tudo, mas aceitou. E até hoje, eu estou nessa caminhada. Sou amigo dela, ela já precisou. Sempre estou com ela quando ela precisa de uma coisa. Já hoje eu conversei com ela. Me tornei um amigo dela. Mas eu decidi que a minha vida estaria pautada naquilo que Deus quer para mim. Diante de todo o sofrimento que eu passei, eu fui me entregando nas mãos de Deus, mas também fui buscando ajuda. O nosso corpo sofre por tudo. Nós sofremos pelos nossos pecados, pelas nossas decepções, pelas pessoas que estão ao nosso lado. E muitas vezes nós não sozinhos, a gente não consegue superar isso. Nem na oração. Porque a nossa mente, ela trabalha de uma maneira diferente. Às vezes o que você quer não é o que sua mente está pensando. Então você precisa de uma ajuda de um profissional para ir lhe conduzindo na vida. Foi quando eu passei a ter mais intimidade com o Frei Mário Sérgio, quando eu comecei a fazer análise com ele. E ele foi me ensinando, me doutrinando em caminhos. Ele nunca disse, faça isso ou faça aquilo, mas foi me mostrando o que eu fosse decidindo na minha vida. Ora, se meu corpo é templo de Deus, se eu sempre acreditei, desde que eu comecei a caminhada, que o Espírito Santo está comigo, ele nunca vai me abandonar, ele vai sempre estar comigo. E esses últimos 2 meses, eu estou me sentindo altamente bem, feliz, tranquilo, comigo mesmo. Eu passei a olhar para dentro de mim, eu passei a cuidar de mim, sem me preocupar com o outro. Eu estou me deixando conduzir por Deus. O que vai acontecer, eu não sei. Pela experiência com ele, de análise esse tempo todo, hoje eu faço um curso de psicanálise. Eu comecei a estudar psicanálise. Para quê? Para ajudar as pessoas. A partir da minha experiência, eu consegui ajudar pessoas. Só que, para você ajudar, você precisa também ter conhecimento. Não é simplesmente eu querer ajudar e dizer que eu vou ajudar. Você precisa ter conhecimento do lado humano e também do lado divino. Eu sou formado em teologia
mas a teologia nos dá um caminho para a gente estudar os mistérios de Deus, que a gente não consegue desvendar, mas consegue ir estudando. Mas eu precisava conhecer o ser humano, como funcionava a mente humana, e muitas coisas, uma área que eu sempre gostei. Hoje eu acompanho pelo YouTube, Pedro Calabres, a Monja Cohen, eu enveredei por outros caminhos quando eu fosse buscando conhecer o ser humano, para poder ajudar. Se o meu corpo é esse templo de Deus, e se Deus habita em mim, eu tenho que acreditar que Ele está comigo todos os tempos, e que eu vou, sim, conseguir ajudar pessoas, a partir do momento que eu vou ter comunhão com Ele. Porque quem vem aqui, os pregadores que vêm, as pessoas que vêm, a gente estuda, mas se a gente não acreditar que o Espírito Santo nos conduz, muitas vezes a gente chega aqui e não fala nada. Quantas pessoas são inteligentes demais, sabem passar, mas tem medo disso aqui, de falar no microfone, que nada mais é do que algo que vai ampliar a sua voz. Mas a pessoa tem medo, às vezes pega o microfone e sabe, traz tudo prontinho, mas quando dá o nervosismo do microfone, acabou-se. Não sai mais nada. Eu tive um professor na faculdade de teologia, Padre Vicente, um homem inteligentíssimo para escrever. Mas a aula dele era 1 hora e 40 minutos que ele não conseguia sair de uma folha da Bíblia. A gente estudava filosofia com ele. Texto de filosofia já é complicado. E você pegar um professor que na hora de falar não sabe passar, era mais complicado ainda. Então a gente passava uma aula todinha ele tentando decifrar aquele texto. E muitas vezes não conseguia, porque ele era muito inteligente para ele e para a escrita, mas não para lidar com o público, para lidar com as pessoas. As homilias dele, você às vezes não consegue entender nada numa celebração com ele. Por quê? Porque ele não consegue passar o que ele sabe. E tem pessoas que nem têm faculdade, nem têm nada, mas conseguem falar de Deus tão bem a partir de uma experiência com Deus. E fala do amor de Deus muito bem. Se nós passarmos a página mais adiante, no capítulo 6 de Coríntios 19, para a gente encerrar. Capítulo 6, 1 Coríntios, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que, por isso mesmo, já não vos pertenceis, ou seja, nós não nos pertencemos nem a nós mesmos. Porque fostes comprado por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Qual foi o preço que nós fomos comprados? Qual é esse preço que São Paulo nos fala que nós fomos comprados? Aqui não tem, pelo menos eu não estou vendo. A cruz de Cristo. Foi o preço que Ele nos comprou. Foi dar a sua vida por amor a cada um de nós. Esse é um preço caro. Será que nós temos essa capacidade de darmos a nossa vida? Eu não digo nem por uma comunidade, mas será que nós temos a capacidade de darmos a nossa vida pelo irmão que precisa? De nos doarmos a um irmão que precisa? Olhe para Cristo. Está passando dificuldade? Olhe para Cristo. Não há nada melhor do que nos maiores momentos de angústia nós olharmos para a cruz de Cristo.
e sem fazermos nenhuma oração, só percebermos o que Ele fez por cada um de nós. Só olhar e perceber. Precisamos de uma transformação de coração todos os dias. Todos os dias nós precisamos pedir a Deus que transforme o nosso coração. O nosso coração é cheio de más intenções. É repleto de más intenções. E muitas vezes a gente se esquece de que Deus está nele. Deixamos a nossa vontade humana passar por cima da vontade de Deus. São João vai dizer no capítulo 3, em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Que a gente pense nisso. Os grupos de oração sempre nos estão convidando a isso, a renascer, a entrar no reino de Deus, a nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo. Se deixe guiar pelo Espírito Santo. Todos os dias, no seu dia a dia, entregue a sua vida à graça do Espírito Santo e confie. No tempo certo, Ele agirá. E será no nosso tempo. Não é no tempo de Deus. Deus está além disso, está além do tempo. Mas é no nosso tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos dar um intervalo de 10 minutos. Que hora é? 11. 11 e 10. A gente volta. Tem um lanchinho, engulam. Tá? Vão no banheiro. Não é para ficar demorando não. Né? O nosso tempo é muito curto. Vamos rezar, tá certo? Vamos voltar para rezar. Então 10 minutinhos, dá tempo para dar a volta ao mundo. 10 minutos. Dá. É descer e voltar, correndo. Já chegaram? Amém?